Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos começar uma revisão dos principais tópicos vistos até agora no primeiro bimestre de Estatística Básica. Nessa parte 1 vamos rever população, amostra, variáveis e tabela de frequências. Então é o seguinte, quando a gente precisa fazer um levantamento de dados estatístico, a gente precisa analisar um conjunto de elementos, de indivíduos ou de objetos, para determinar uma característica ou mais características desse grupo. Esse grupo é dito a população, que a gente considera, ou universo estatístico. Bom, é claro que quando o grupo é muito grande, na maioria das vezes, a gente pega uma parte desse conjunto que seja representativo do grupo para fazer a pesquisa. Essa parte ou esse subconjunto da população é dito amostra. É só pensar, por exemplo, que quando você vai tirar sangue, você não tira todo o seu sangue, você tira uma parte do sangue. Então essa parte é a amostra, beleza? Então a amostra está contida na população. Um outro exemplo é se quisermos saber a intenção de votos dos eleitores da próxima campanha no Brasil, que acontecerá em 2022, não fica inviável fazer uma pesquisa com todos os indivíduos da população. Então a gente faz uma pesquisa com parte desses indivíduos. Esse subconjunto é dito amostra. Bom, variável é a característica que se quer determinar, analisar e estudar nesse conjunto. Então, variável representa uma ou mais, no caso, a variável representa uma característica desse conjunto, dos indivíduos desse conjunto. Aí as variáveis podem ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa geralmente refere-se a número, exemplo, a altura dos indivíduos, sejam eles pessoas ou não, a altura dos animais de um zoológico, a altura dos jogadores de basquete. Então, por exemplo, a altura dos jogadores de basquete, 1,95, 2,03. Notem que aqui, nesse caso, a gente tem como resultado números reais, ou seja, pertencem a intervalos reais. Logo aqui a gente diz que a variável é quantitativa contínua. Outro exemplo, a idade em anos. Cansei de falar nisso já, né? A idade em anos. Por exemplo, o cara tem 30 anos, a pessoa tem 25 anos. Então aqui é a variável quantitativa discreta, que está relacionada à contagem. E aqui a contínua está relacionada a uma medição que pode ser um número real e aí o resultado pode ter resultado decimal. Mas o fato de aparecer um número não significa necessariamente que a variável é uma variável quantitativa. Exemplo, o CPF de uma pessoa, 087 227, sei lá, tem mais 3 aqui, né? 0, 2, 5, 10. Deixa eu lembrar o meu. É isso, acho que essa quantidade aqui mesmo. Então o CPF aqui, apesar de ser um número, ele representa uma etiqueta, né? Algo que identifica o indivíduo. Portanto, aqui essa variável é uma variável qualitativa. E aí as variáveis qualitativas podem ser ordinais ou nominais. Aqui uma variável qualitativa nominal, tá? Apesar de ser um número. Então, nem sempre por ser número vai significar variável quantitativa. Quantitativo tem a ver com contagem ou medição. Qualitativo está ligado a uma característica, uma qualidade do indivíduo ou uma identificação do indivíduo nesse caso. Então, o número identifica o indivíduo, mas não representa uma variável quantitativa. É uma variável qualitativa. Beleza? E o que é uma variável qualitativa ordinal? É que intrinsecamente elas possuem uma hierarquia. Exemplo, o nível de escolaridade de um indivíduo é uma variável qualitativa ordinal. Por quê?
primeiro ele começa, geralmente, né? Começa com o fundamental, depois o médio e o superior. Aqui tem uma gradação, tá vendo? Uma gradação. Então aqui ela é ordinal, qualitativa ordinal. O que é frequência? Frequência é o resultado de uma contagem de um conjunto de valores. Então, exemplo, faz-se uma pesquisa e aí, como no caso da tabela aqui, ó, de nível de escolaridade, um total de 20 indivíduos, 4 possuem ensino fundamental, 7 possuem ensino médio, 9 possuem ensino superior. Então, a frequência absoluta representa o número de vezes que aparece o resultado daquela variável. Então, aqui, o número de vezes que aparece indivíduos que têm ensino fundamental é 4. Então, isso aqui representa a frequência absoluta. Beleza? E a frequência relativa vai ser a frequência absoluta dividido pelo total. Nesse exemplo aqui, ó, 4 dividido por 20 vai ser... Vamos dividir 4 por 20. 0, acrescenta um 0, vai dar 2. 2 vezes 20, 40. 0,20. Pode ser dado em porcentagem também, 20%. Então, já vimos aqui o que é população, a amostra, uma variável, que são, podemos ter quantitativa ou qualitativa. Aí, classificando as quantitativas, temos as contínuas, as discretas, e a qualitativa temos ordinal, nominal. Vimos também frequência absoluta e relativa. Absoluta é o número de vezes em que o resultado daquela variável aparece. É contabilizado aqui, né? Então aqui 4, 7, como vimos com 7, 9, né? E a frequência relativa é a frequência absoluta comparado com o total. Então basta dividir a frequência absoluta pelo total, que a gente obtém a relativa. Beleza? Frequência acumulada. Vamos usar a tabela anterior e acrescentar duas colunas aqui de frequência acumulada, uma absoluta e outra relativa. Então, a gente vai repetir a primeira linha. Então, ó, só que a gente vai responder algumas perguntas, tipo, qual é a quantidade de pessoas que possuem até o nível médio? Então, eu tenho que considerar o fundamental e o médio. Então, eu preciso somar 4 com 7. Por isso que na segunda linha aqui eu coloquei 11. E é por isso que se chama frequência acumulada. Acumulada porque a gente somou com o anterior. Agora, quantos possuem até o nível superior? Todos, né? Então, o primeiro foi 4. Repete a primeira linha. E depois 4. Soma com o próximo. 7, 4 mais 7, 11. Depois soma com o próximo. 11 mais 9, 20. Então, sempre vai ter a primeira linha igual a da anterior e a última linha também igual a da anterior, das colunas anteriores, beleza? Então, a frequência acumulada basta você ir somando aqui as frequências absolutas de cada linha até o ponto que você precisar, ou no caso, para formar a tabela toda até o final, né? Quando eu falo até precisar, para responder alguma pergunta, algum questionamento. Então vamos lá, dados agrupados em classe. Para variáveis quantitativas contínuas, a gente pode organizar os dados em tabelas, porém esses dados vão ser agrupados em classes. Então a gente pensa o seguinte, ó, aqui já está pronto, mas essa tabela representa a idade dos indivíduos de um grupo, de 20 indivíduos de um grupo. Aí a gente faz o seguinte, como que a gente organiza esses dados da forma que está aqui? Às vezes, por exemplo, poderia ter alguém com idade de 20 anos, entre 19 e 25, poderia ter alguém com idade de 21 anos, outro com 22 anos, outro com 23 anos, tá vendo? São 4 indivíduos que têm idades entre 19 e 25. Se a gente fosse colocar individualmente esses valores, a tabela ficaria muito grande, teria muitas linhas. Então a gente agrupa esses dados em classe para, vamos dizer assim, compactar as informações.
E aí a gente pega o maior valor menos o menor valor. Vamos supor que, sei lá, a maior idade seja 40 e... Aqui está 43 ou 49, vamos supor que a maior idade seja 48. E a menor idade seja 19. 48 menos 19 vai dar quanto? 29, né? Isso, 29. Então, essa é a amplitude dos dados. Então, tem um conjunto de dados que foram coletados, que são as idades. 20, 21, 22, 23, 30, 35, 37, são 20 indivíduos. A maior idade entre eles é 48. A menor idade é 19. A amplitude dos dados é 29. Pega 29 e divide pelo número de classes que a gente quer. Aqui eu considerei 1, 2, 3, 4, 5 classes. A gente divide esse número por 5, ou a gente pega um múltiplo dele, a maior do que ele, que seja um múltiplo de 5. Então, 30. É melhor, que aí vai dar inteiro, né? 30 por 5 vai dar 6. Cada classe vai ter uma amplitude, que é 6. E por isso que ficou assim, ó. Pega a menor idade, aí começa pela menor idade e coloca aqui, ó, 19 mais 6, 25. Então, na primeira linha, a gente vai contar a quantidade de pessoas que têm de idade de 19 a 25, incluindo 19. Então, esse símbolo aqui, ó, significa que a gente inclui o extremo que está à esquerda e não inclui o que está à direita. Se tivesse assim, ó, a gente incluiria o extremo da esquerda e o extremo da direita, beleza? Aí vai completando aqui, ó, 25 mais 6, 31, 31 mais 6, 37, 37 mais 6, 43, 43 mais 6, 49. E aí a gente faz uma contagem, beleza? Das idades das pessoas que têm, das idades das pessoas, dos indivíduos que têm entre 19 e 25. Então, 4 indivíduos têm idade de 19 a 25, 7 de 25 a 31, 4 e assim por diante. Essa é a frequência absoluta das classes aqui. E nesse caso, a relativa, a gente já sabe, tem que dividir pelo total. 4 por 20 vai dar 20%, 7 dividido por 20 vai dar 35%, 4 por 20, de novo 20%, 3 por 20, 15, 2 por 20, 10. A frequência acumulada, a gente viu agora, é aquela que a gente obtém somando cada frequência com a frequência anterior. 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. Lembrando que a penúltima linha aqui, aliás, a última linha aqui da frequência acumulada fica no nível fica na mesma linha da penúltima linha da frequência simples. Compliquei, né? Essa última linha vem para cá, sempre. E a gente sempre começa repetindo os valores da primeira linha aqui da frequência acumulada. Beleza? Gráficos. Quais são os principais gráficos que a gente viu em estatística? Gráficos de barras, podem ser horizontais, verticais ou horizontais. Aqui a gente tem o resultado das variáveis e aqui a frequência, ou o contrário, beleza? Gráfico de setores, quando a gente quer comparar com o total e colocar num círculo assim, que é também chamado gráfico de pizza. Aqui a gente coloca o percentual, né? Dez por cento, 40%, enfim, o total tem que dar 100%. Para calcular o ângulo aqui do setor, basta fazer percentual vezes 360 graus. Então 10% de 360, por exemplo, vai dar 36 graus. Então aqui esse setor tem 36 graus. Então o tamanho do setor é proporcional ao percentual, beleza? Gráfico de linhas, quando a gente quer a evolução de certa variável com o tempo, também chamado gráfico de segmentos, acho que é isso, né? Beleza?
Geralmente é o tempo aqui e aqui é o resultado das variáveis. Pictogramas são gráficos que possuem figuras que são representativas daquela situação. Suponhamos que a gente tenha aqui o resultado das vendas de carros no ano, né? Aí coloca aqui janeiro ou no bimestre, no primeiro bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então a venda no ano em bimestres. Então no primeiro bimestre foram vendidos, sei lá, 10 mil carros. Vou botar 4 mil carros e cada desenhozinho desse carrinho aqui representa 1000. Então no primeiro bimestre foram vendidos 4 mil. No segundo, 2 mil. Não, 3 mil. No terceiro, só venderam quanto aqui? 1.500, que aqui é metade do carro. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Não necessariamente tem que ter uma equivalência aqui. Beleza? Às vezes pode ser só uma figura para representar a situação, só para ilustrar mesmo. Então por hoje é só, beleza? Até a próxima parte da revisão. Um abraço para todos.